Veja bem, o pecado está aí no versículo 20. Idolatria é tudo aquilo que ocupa nossas vidas mais do que Deus. Às vezes a pessoa acha que idolatria é para uma pessoa que adora imagens. Também, mas a pessoa que adora o carro, a pessoa que adora a mulher, a pessoa que adora o filho, a pessoa que sai adorando, colocando essas coisas no trono do seu coração. Quem tem que tronar a tua vida é Deus, amém? Eu amo minha esposa e amo os meus filhos, mas primeiramente eu amo a Deus, porque meus filhos e minha esposa vai chegar um dia que eu vou ficar sem eles, que eu vou ter que partir, e eu preciso que adorar e amar verdadeiramente aquele do qual eu vou viver a eternidade adorando de todo o meu coração. Entendeu, querido? Então nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos estar o tempo todo pedindo ao Espírito Santo para nos dar entendimento nisso tudo, tá certo? Temos que ter cuidado também para a gente não colocar nada, querido. Olha, pessoas, cônjuges, filhos, namorados, parentes, amigos e etc. Objeto como carro, casas, emprego, dinheiro, posição social e etc, tá certo? A gente tem que ter muito cuidado para a gente não colocar nada disso na frente de Deus nas nossas vidas. Vamos aprender mais um pouquinho aqui no que Efésios nos ensina, amém? Volta aí um pouquinho, você está em Tessalonicenses, né? Vamos para Efésios aí que está depois de Gálatas. Olha o que diz aqui em Efésios 5:5. Sabei que isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, todas as pessoas que estão com seus corações idolatrando essas coisas, criando qualquer tipo de idolatria, essas pessoas não entrarão e não viverão no reino de Deus. Não é o que a Bíblia diz, não é o que o pastor Genivaldo está falando, é o que a palavra de Deus fala, amém? Por isso que a gente precisa estar atentos ao que o Evangelho do Senhor diz. Olha o que é que diz mais aqui, vamos aqui em Apocalipse 21, amém? Que ali em Apocalipse 21 que está a cidade que a gente vai morar, amém? Olha só, em Apocalipse 21 no versículo 8 diz, olha, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, queridos, a gente precisa verdadeiramente nos alinhar com Deus, porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não estão agradando a Deus e que se Cristo voltar hoje, nós vamos ficar para trás. Não vai entrar todo aquele que está com o seu coração, que está com a sua mente travada nessas concupiscências da carne, amém? Nessas vontades da carne. Então, amados, vamos ficar espertos. Olha só, feitiçaria no hebraico é o quê? É bruxaria, é encantamento, é fascinação, é sedução. Mulher encantadora, a Bíblia diz que é o mesmo que o quê? Que rebeldia, conforme está lá em 1 Samuel 15:23, entendeu? Que diz, a rebeldia, ela é considerada ao pecado da feitiçaria. Veja bem, pecado também contra outras pessoas. Vamos ver aqui em 2 Coríntios, no capítulo 7, amém? Vamos continuar aqui que Deus está falando tremendamente, não está? Eu estou recebendo aqui, meu irmão, muito do que Deus está falando, porque eu quero aprender do meu Deus, amém? E não de homens. Olha só, pecado contra outras pessoas. 2 Coríntios 7, no versículo 2, diz assim, acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos, amém? Então nós vimos aqui maus que nós podemos cometer com outras pessoas. A gente vê aqui, acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça. A gente precisa ser justo, amado. Às vezes a gente tem o hábito de ouvir um lado e tomar partido por aquele lado que a gente ouviu. A gente vê isso demais se multiplicando a cada dia nas fake news. As notícias erradas, as pessoas que são canceladas, entendeu? Vai o bando todinho atrás, seguindo aquela mesma linha de pensamento. Isso é um perigo, não é verdade? Olha só, a ninguém corrompemos. A gente tem que ter cuidado, amado, que a gente vive num país onde a corrupção sempre imperou de forma terrível. E aí, o que
que acontece? A gente foi criando o jeitinho brasileiro, um jeitinho amaldiçoado. É um país onde se comemora o dia da mentira. Veja bem como a coisa é séria. Então nós precisamos ter muito cuidado para a gente não ser contaminado com isso, entendeu? E a gente se torna uma pessoa corrupta, né? Olha só. E também a ninguém exploramos. A gente tem que ter muito cuidado nisso, amados. Principalmente empresários. Tem que ter muito cuidado para não explorar o seu funcionário. Trabalhar de forma justa, com horários justos, entendeu? Para quê? Para que a sua empresa tenha a bênção de Deus, tá certo? Muito cuidado, você que gera emprego na sua casa. Às vezes a gente, empregado em casa, às vezes tem o hábito, sabe de quê? Da gente explorar mais do que a lei permite, porque tá ali convivendo. Às vezes a pessoa quer que a pessoa fique mais hora além do que é certo, e uma série de situações. Você sabe onde é também que a gente acaba também explorando? Muitas vezes marido que explora esposa, esposa que explora marido, pais que exploram filhos, filhos que exploram pais, e assim, amado, uma série de situações. A Bíblia condena isso. A Bíblia não, olha, a palavra de Deus não está de acordo com isso. Ela condena. Então nós precisamos estar alerta a isso, amado. Amém? Veja também, as obras da carne, elas incluem 8 palavras que se referem a conflitos e divisões entre pessoas, por causa das atitudes egoístas e pecaminosas que destroem as relações pessoais. Isso tem destruído muitas amizades, isso tem destruído muitas famílias e, consequentemente, igrejas, e tem que ser vencidos para todos andem no Espírito. Amém, querido? Chega da gente ficar conivente com todas essas mazelas na nossa vida, roubando nossos sonhos, destruindo nossa fé, né? Fazendo com que a gente dissolva os nossos valores, os nossos princípios. Então nós não podemos aceitar de maneira nenhuma esse mal sobre as nossas vidas. Aí continua a lista no versículo 20. Inimizade é uma palavra comum para descrever o que é separação entre inimigos. E é horrível, né? É muito feio isso. Então, inimizade, que propósito a pessoa vai alimentar isso na sua vida, queridos? Não vale a pena, não vale a pena você viver gerando inimizades. Vigie mais, respeite mais as pessoas que Deus colocou nas tuas relações sociais, sabe? Tem cuidado com o que você fala, com o que você pensa. A gente precisa ter mais responsabilidade nas nossas posições de homens e mulheres de Deus, amém? E aí o que acontece? Muitas vezes essas inimizades acabam carregando mágoa, rancor, ódio, e tem muita gente que morre, sabe por quê? Por conta de doenças que são geradas por esses comportamentos. Uma pessoa, olha, que carrega rancor, ódio no seu coração e vai remoendo aquilo acaba estourando em tumores dentro do seu corpo, e tumores cancerígenos. Isso eu já ouvi de médicos falando a respeito disso, entendeu? Que o teu corpo, ele gera, sabe, no seu sistema nervoso, acaba rompendo com esses absurdos. Não vale a pena, queridos, você ficar guardando mágoa, com inimizade com ninguém. A gente está aqui de passagem nesse mundo. A vida é muito curta, então não vale a pena. Olha, você não precisa viver lidando com aquela pessoa, você não precisa andar, como diz o ditado nordestino, né, enrabixado com aquela pessoa. Mas você precisa perdoar. Você precisa perdoar, você precisa pedir perdão. Se você cometeu a falha, cometeu o erro, faça o pedido de perdão, que você vai ver a alegria que vai invadir teu coração. Você vai ver o peso que você vai tirar das tuas costas. É muito grande, querido. Amém? Glórias a Deus. Então nós precisamos...